Em nome de Deus, declaro aberto esse trabalho. Agora agasalhado, porque o ar-condicionado aqui, Janete, é muito forte. E nós não temos mais idade para ficar tomando esse vento frio aqui de ar-condicionado essa hora da noite. Em cumprimento ao disposto do inciso 1º do parágrafo, do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, daremos início hoje com esta audiência pública ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei 2853 de 2023, 3192 de 2023, 3194 de 2023, que tratam respectivamente do orçamento do ano de 2024, da revisão do PPA, que é o Plano Plurianual 2022 a 2025, ano base 2024, e da revisão da LDO, ano base 2024. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do Município. Estão presentes aqui o senhor Eduardo Tavares, diretor do departamento, que em virtude, por questões de saúde, o secretário Alex Viterali não pôde comparecer, então o Eduardo estará representando aqui, estará muito bem representado, ele que fará a explanação aí para nós. E a Cíntia Reis, chefe de divisão orçamentária, o Everton Miranda de Alcântara, chefe de divisão de despesa, o Eduardo terá um prazo máximo 20 minutos. Você consegue fazer essa explanação? 20 minutos, até 20 minutos para fazer a explanação. Em seguida será aberta a palavra aos senhores vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 3 minutos. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma e-democracia. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Na sequência, o representante do secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Com a palavra, o senhor Eduardo Tavares. Ele é diretor do Departamento Orçamentário. Eduardo, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimentando a todos e a todas, cumprimentando o Geraldo Celestino, conduzindo aqui a presidência dos trabalhos, na pessoa na qual cumprimento os vereadores e vereadoras que se encontram nesta casa. Só um minutinho, perdão. Anunciar a presença dos vereadores Clarinda, Janete Rocha Pietá, Carol Ribeiro, Lauri Rocha estava aqui. Cadê o Lauri? Lauri, um prazer ter o senhor aqui na mesa. Lauri Rocha, e representando os senhores vereadores, eu anuncio a presença da Sueli Tominaga, vereador Jaime Júnior, Ana Paula, vereador Rafael Acosta, Ari, vereador Maurício Brinquinho, Leandro, representando o vereador Leandro, Xará, tá certo. Então, com a palavra, Eduardo, pode dar continuidade, desculpa. Não, imagina. Eu quero estender também meus cumprimentos aos servidores desta casa, e igualmente aos servidores lá da Secretaria de Educação, do Departamento Orçamentário, que estão nos acompanhando. O Everton e a Mônica Lichtenegger. Eu tenho a missão aqui de apresentar aqui os valores da LOA 2024, e aqui a gente vai começar com as fontes de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que nós temos R$ 848.179.000, e o Fundeb VAAR, no valor de R$ 14.768.000. A soma
dessas duas fontes de recurso do Fundeb alcança 862.947.000. O VAR significa uma premiação à rede municipal de ensino em razão de atendimento de algumas condicionalidades da lei. Então, eu tenho um resuminho aqui, pedir licença. Representa a importante parcela complementar da União para o financiamento do Fundeb, representando uma bonificação por desempenho da rede municipal de ensino atrelada ao rendimento e de um conjunto de fatores, de algumas condicionalidades. Guarulhos fez a lição de casa, conseguiu já em 2023 recursos do VAR, em razão do desempenho da rede de ensino, e a gente está prospectando também o VAR de 2024, pois assim o município já está credenciado a recebê-lo. Nós temos aqui a manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, 800.634.555,91. A gente abriu ali dois valores, o de R$ 782.468.400 do MDE e MDE Acordos, R$ 18.166.155,91. Esse acordo é em razão de não aplicação no ensino no ano de 2001. Esse acordo antes era em 1998 e 2001. Conseguimos já atender o acordo em relação a 1998 e estamos atendendo o acordo em relação a 2001. Salvo engano, 2024 a gente consegue equacionar essa pendência. Nós temos o QESE, que é a cota salário educação, R$ 116.349.000. Eu acho que é importante a gente destacar que recentemente houve uma decisão no STF que vai atingir os municípios de grandes estados, dos estados ricos, vamos dizer assim, e haverá uma distribuição mais equitativa para os estados que recebiam menos essa questão do QESE. Provavelmente esses valores deverão ser redimensionados para baixo. E, obviamente, a gente tem que acompanhar o comportamento da realização da receita, pois assim a gestão deve atender a nossa demanda, deve atender a demanda do salário educação, porque é quem suporta as despesas com a alimentação escolar, por exemplo, né? E o governo do prefeito Guti, sempre atento à questão de manter a qualidade da alimentação, numa eventualidade aqui da gente tiver alguma diminuição de receita do QESE em razão dessa decisão da STF, ele manterá sempre ali aquele compromisso de aportar recursos para que a gente sempre mantenha a regularidade da qualidade da alimentação escolar. Só no ano de 2023, o prefeito Guti, juntamente com o secretário Alex e a nossa subsecretária Fábia Costa, foi aportado 52 milhões do Tesouro Municipal como forma de manter aí a regularidade da alimentação das nossas crianças. Nós seguindo aqui tem o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, R$ 18.389.000. O PNAE está distribuído em algumas modalidades. PNAE creche, R$ 7.455.000. PNAE pré-escola, R$ 4.280.000. PNAE fundamental, R$ 6.161.000.
PNAE-EJA, R$ 376 mil, PNAE-AEE, R$ 117 mil. Totalizamos aqui, tem o programa Brasil Carinhoso, que a gente sempre almeja aí que venha recursos para a cidade para ajudar na questão da segurança alimentar, que é uma das finalidades do recurso, além de outras finalidades atinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino. E o Fundo Municipal de Educação, que a gente praticamente começamos a se utilizar dessa ferramenta no ano de 2022, estamos a utilizando em 2023 e assim sucessivamente tem a expectativa para o Fundo Municipal de Educação de R$ 608 mil. Eu acho que eu não falei do valor do programa Brasil Carinhoso, né? R$ 165 mil. É uma expectativa inicial que, eventualmente, superando isso daí, a gente faz a devida apuração de excesso, né? O total de recursos da educação, portanto, para 2024, R$ 1.799.092.555,91. Queria aproveitar a oportunidade ainda para destacar que, em que pese, já é sabido que de 2017 a 2020 a cidade, né, teve suas contas aprovadas. A aprovação das contas passa pela Secretaria de Educação, ou seja, a gente deve atender os mínimos legal e constitucional, Geraldo, para que se busque a aprovação das contas. Em relação à educação, em relação a 2021, as contas ainda não foram julgadas, mas nós temos o relatório preliminar do Tribunal de Contas, onde já verificou que a educação aplicou o mínimo legal e constitucional, não só em 2021, mas em 2022, que será oportunamente analisado, julgado as contas pela Corte de Contas. Uma principal fonte de custeio da Secretaria de Educação, sem dúvida nenhuma, é a sua folha de pagamento. A folha de pagamento dos profissionais da educação. Folha de pagamento em encargos, R$ 849.165.909,91. Vale transporte, R$ 10.806.000. Vale refeição, alimentação, R$ 127.502.000. Nós temos aí estimado com folha de pagamento R$ 987.473.909,91. Boa parcela aí dos recursos da educação. De investimentos, que se entende por investimento aquisição de equipamentos e construção de novos equipamentos educacionais, por exemplo, R$ 64.347.000. Nós temos um valor do custeio da Secretaria, R$ 1.745.555.555,91, totalizando R$ 1.799.092.555,91. Historicamente, de todo, né, o arcabouço do orçamento da educação, sobra pouco para dizer assim, investimentos ou novos investimentos, em torno de 4% aqui pela nossa projeção. Eu espero que eu acredito que eu tenha abordado aqui as questões pela qual me foram atribuídas. E Geraldo, o vereador Geraldo, me coloca à disposição naquilo que eu puder responder que afeta o Departamento Orçamentário da Educação. Eu estou aqui à disposição. Eu vou abrir a palavra agora aos senhores vereadores que queiram fazer perguntas, à assessoria dos vereadores, ao público presente, ao público
que queiram fazer a pergunta, está aberta a plataforma e-democracia, que posteriormente façam suas perguntas, posteriormente serão respondidas. Então, com a palavra os vereadores. Vereadora Janete Rocha Pietá, por favor, na tribuna, vereadora. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero saudar aí o presidente Geraldo, né? Ao Eduardo Tavares, representando o secretário que está doente, e a adjunta também, né? Deve estar. A Cíntia Reis, o Weverton e a Mônica, né? Obrigado por prestigiar essa casa. As dúvidas que eu tenho são as seguintes. A forma como hoje é apresentado na audiência é de uma forma muito sintética, que não nos possibilita ver realmente como é que essa verba é aplicada. Mas eu tenho, assim mesmo, várias questões, né? Então, vamos lá. A primeira questão, foi dito que sempre a educação tem um valor de 25% para ser aplicado. Esse valor apresentado aqui vai dar 25% do orçamento? É a primeira questão, porque isso é fundamental, né? Infelizmente, nós temos mais custeio do que investimento. Mas, mesmo assim, eu ouso perguntar o que a mulherada me pergunta. E aí eu faço a primeira pergunta. Dentro dessa previsão de Fundeb, né, que é educação básica, como é que está a ampliação da rede própria? Qual é a porcentagem aplicada na rede própria e nas conveniadas? Porcentagem. Porque fica tão genérico, né? Porque a vida não é genérica, não, é cheia de detalhes, né? Então, também, certamente, o diretor de departamento de orçamento não vai conseguir me responder essa pergunta, mas eu vou perguntar. Quais os programas a serem executados na LOA para o próximo exercício, né? E quais seus valores? Não é programa, então só programa, é valores também, né? Aqui apresenta muito a questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. E por que o PNAE creche tem um valor assim tão grande, né? Quantas crianças são atendidas nas creches para ter um valor tão grande para o PNAE creche? Pensava eu que o fundamental deveria ser superior, né? Porque uma coisa é alimentação de creche, mas eu gostaria de explicação desses valores, né? E o PNAE AEE, o que é AEE? Porque EJA eu sei, mas o AEE. AEE, né? Então, está claro que o governo Guti não investiu, não tem condição de investir nada. 4% para investir, né? É muito pouco. E por isso que existe uma demanda muito grande, principalmente na questão de creches, né? E eu gostaria de saber também essa relação, porque tem havido por parte da mulherada uma cobrança muito grande. As crianças são tiradas das creches próprias e são enviadas para conveniadas. E há uma reclamação
que as conveniadas são muitas crianças para atender. E, olha, creche não é assim, né, gente? Porque cuidar de criança pequenininho é problema, pode morrer alguém, né? Então, não pode ser assim, depósito, né? Tem que ter um... E aí eu queria entender melhor esse processo de terceirização que está acontecendo, né? Também perguntas muito práticas, que eu passarei por escrito depois. O que está sendo feito com os agentes de educação infantil, né? E também existe uma lei 6.571 que cuida da responsabilidade educacional do governo. Eu gostaria de saber aonde aqui nesse programa tem essa explicação, praticamente, né? Também, pelo que eu sei, educação ela não é uma coisa isolada de outras áreas. Depois da pandemia, cresceu-se muito a questão de doenças decorrentes da pandemia. Eu quero saber como é que está essa relação, como é que é a relação da educação com a saúde, no sentido de atendimento às nossas crianças. A outra questão do período da pandemia, muito se era aplicado na alimentação. Sabe que ainda muitas pessoas estão desempregadas e passam fome. Então, eu já questionei isso, mas não tive uma boa resposta. Como é que está essa avaliação da educação em relação ao atendimento básico das questões das crianças, né? Depois, há uma cobrança dos diretores, falta de concurso. Há previsão disso? Também que está faltando muitos professores, os professores conveniados, não, os professores eventuais não conseguem atingir a questão de RH. Também não sei se o Eduardo, com toda a disposição dele, consegue me responder isso. A questão de falta de estagiário. Eu estou colocando aqui, dentro desse programa aqui, como é que está o investimento na questão de estagiário, na questão de professores eventuais. E, para terminar, existe verba do Fundeb para a formação continuada para professores, porque eu sei que existe principalmente para o primeiro e segundo ano, mas a educação tem que ser uma questão permanente. E, além disso, hoje, no período da pandemia, nós sentimos muito a questão das redes e tudo mais, de equipamentos para isso. Eu queria saber, nesse orçamento, aonde está o investimento na questão das escolas na área tecnológica, computadores, qualificação dos professores e dos alunos. Porque educação, hoje, a gente tem que sempre estar preparado para o futuro, então trabalhar a questão presencial com a questão online. São questões que eu não vi qual é a rubrica onde vai ter o investimento dessa questão, né? Então, já encerrei. Viu como esse vereador entendeu a importância do seu... Sim, eu tenho por escrito as perguntas. Se quiser que eu passe... Por isso que eu aguardei a senhora terminar. Passou de 5 minutos. Mas você é muito gentil. Obrigado. É que eu estou com dificuldade de falar, mas mesmo assim estou falando. Vamos lá, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Como foi longa as perguntas da vereadora Janete Petá, então o Eduardo já vai responder? Eu já tenho a pergunta. Pode ser, Carol? Depois você usa a tribuna? Eu fiz algumas eu fiz aqui. Vou aproveitar e já responder a vereadora Janete, porque senão depois eu vou me perder aí que eu tentei anotar tudo. E, obviamente, como ela bem disse, eu não tenho todas as respostas em razão das competências a mim atribuídas lá no Departamento Orçamentário da Educação.
mais algumas coisas. A questão lá do 25%. Nesse orçamento, vereadora, é parametrizado pelos profissionais, os técnicos da Secretaria da Fazenda. Sempre pode deixar que a gente responde. Então, o orçamento é parametrizado pelos profissionais da Secretaria da Fazenda justamente visando o atendimento do mínimo constitucional de 25%. Mas, vereadora, não há só o mínimo constitucional de 25% que a gente deve se ater, há também os percentuais de se atender no Fundeb também. No Fundeb, a gente tem que ir lá 70% lá com os profissionais da educação, obrigatoriamente no mínimo 70%, e 30% em outras ações. Essas outras ações, vereadora, é aquelas que estão estampadas lá no artigo 70 da LDB, que são lá os incisos que tratam da manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, diferentemente do que acho que já chegou a circular a informação, na questão das parcerias, não há investimento do Fundeb, mas sim do MDE, da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O Fundeb, praticamente, ele suporta a folha de pagamento dos profissionais da educação. Esse é um... então, a gente, inclusive, né, a gente tem uma perspectiva aí de que o Fundeb, para 2024, ele deu uma performada melhor aí para a gente tem atendido, como eu disse anteriormente, os mínimos, tanto constitucional quanto legal, que é em razão do Fundeb. Outro comentário que a senhora falou assim, que achou que o valor do PNAE é bastante, mas... Fiz a comparação do PNAE creche com o PNAE fundamental. Por que essa diferença? Aqui está quase paritário aqui, né? Mas segue aqui a receita, a gente se baseia sempre no ano anterior do repasse do governo federal. Então o crescimento é baseado no anterior. E eles passam sempre assim mesmo. Tá. É uma parametrização que vem seguindo uma série histórica. E basicamente, se a vereadora analisar, creche fundamental está quase que paritário, mas é seguindo um histórico. De como, em questão do histórico anterior, da entrada das receitas, e sempre a gente parametriza. Quando a gente, normalmente, quando a gente está processando lá uma despesa, a gente divide, inclusive, como a gente não consegue pegar com uma divisão assim exata, fica um percentual na educação, no ensino fundamental e na educação infantil. O AE chama... Educação especial. É atendimento da educação especial. Lembrando que esse vem, ele é para o governo federal. É o governo federal que faz o repasse. O governo federal faz o repasse nessas rubricas e a gente segue. O que pode acontecer, vereadora? Como a gente faz a gestão orçamentária, quando há uma determinada rubrica necessita de algum reparo ou de alguma recomposição, à vista do que aconteceu, por exemplo, com o QESE, onde o prefeito Guti aportou recursos, porque não seriam suficientes o que o governo federal mandou, não seriam suficientes. Assim também acontece com algumas questões que, efetivamente, vamos supor, se o PNAE pode ser pouco. Mas, se tiver uma demanda aqui, internamente, a gente faz os procedimentos de alterações orçamentárias, etc., que são movimentos previstos em legislação, sem nenhum problema. Isso aí, o orçamento vai andando, a gente vai executando o orçamento à medida em que...
Ó, o MDE? O MDE... Não, o MDE são Eu pediria, vereadora, 800 milhões de... É, o MDE. vereadora Janete, aos senhores vereadores, para a questão de taquigrafia, seria importante depois, pede por questão de ordem. E até, vereadora... Questão de ordem. Nesse momento não cabe questão de ordem, que ele está fazendo explanação. Ah, entendi. Posteriormente, eu tenho uma pergunta. Posteriormente, Vossa Excelência se inscreve. Primeiramente está a vereadora Carol Ribeiro, o Lauri Rocha, depois o senhor. Ah, eu não sabia que tinha que escrever, presidente. Desculpa. Sim. É que eu cheguei agora e já quero sentar na janela, né? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos tocar a audiência aqui. Vereadora, e aí em razão, por exemplo, a questão da formação de professores, a questão de concurso de diretores, professores, pela competência, eu vou receber os seus questionamentos e encaminhar aos departamentos dos nossos colegas lá da educação para que a senhora tenha a resposta. Vereadora Carol Ribeiro. Vem cá para completar, por favor. Boa noite a todos. Em nome do presidente, nosso senador Geraldo, cumprimento a mesa. Nosso senador. Ao Eduardo, a Cíntia, aos vereadores presentes, a Carlinda, Janete, Lauri, a todos os funcionários, assessoria, aos funcionários da educação também. Uma boa noite a todos. Perdoe até a minha ignorância pela pergunta que eu vou fazer, mas como eu participo da comissão de educação, né, junto com o Lauri e com o Jorginho, eu nunca ouvi falar desse programa, então fiquei na dúvida do que ele abrange, esse programa Brasil Carinhoso, que é no valor de 165 mil, né? Eu gostaria de saber qual que é o intuito desse programa, se ele é municipal, federal e desde quando que ele existe, tá bom? É só isso, obrigada. Vamos ouvir mais um vereador. É o vereador Lauri Rocha. O Ari está escrito, né, Ari? O número dela. O Jorginho chegou, está tumultuando a audiência. Jorginho, por favor, tomar o seu lugar. É isso, por favor. Lauri. Esse aí é o meu lugar, né? Que você quer dizer. Bom, boa tarde a todos. Nosso hoje presidente Geraldo, coordenando aqui os trabalhos. Ao Eduardo, todos os vereadores presentes aqui e a vocês da educação. Eu vou fazer uma pergunta ao Eduardo, mas antes de fazer, eu já queria deixar aqui registrado que, infelizmente, e até a nível de protesto, respeito ao Eduardo, assim, a todos, mas é uma coisa ruim o secretário não estar aqui, ou o adjunto, pelo menos, nada contra os diretores, mas eu acho que a educação é uma coisa importante. Só para ajudar, Vossa Excelência, o secretário viria. Ele teve um mal-estar agora à tarde. Uhum. Tá? Ele pessoalmente ligou para mim, ele foi para o hospital. Tá? E a adjunta... E depois foi cortar o cabelo, já entendi. Não foi. Foi. Não Bom, foi. É o seguinte, estou aqui, não tenho procuração para defender o secretário, mas é uma questão de saúde. Eu até acho, acho que tem que... Assim, a audiência é uma vez por ano e nós temos que... A educação é um negócio complicado. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Ele disse aí que nós não atendemos do ano de 98 a 2001. Eu só queria que você esclarecesse o que nós não atendemos, que hoje você está fazendo um complemento, um acordo para... Eu não entendi o que é, e 98 a 2001. Eu nem sei quem que era o prefeito na época, né? Porque... Quem? Então, eu queria entender o que é... E outra, a Janete perguntou sobre se nós estamos utilizando 25%. Eu acho que são 26%, porque nós também não atendemos.
Eu só queria essa confirmação. Obrigado. Convencionou-se em chamar de 26%, porque logo quando o município começou, salvo engano, em 2016 para 2017, a dar conta de quitar, começar a pagar o acordo, o acordo não foi feito em porcentagem, mas sim em valores. E esse valor, à época, alcançava quase 1% do que era destinado à educação, por isso se convencionou a chamar esse mais 1% de 26%. Historicamente é 25,60%, 25,70%. Essa diferença percentual é o que acabou por sustentar aí o pagamento do acordo. Esse acordo de 98 e 2001 foi por não aplicação à época, nos respectivos exercícios, né, do mínimo dos 25% na educação. Aí isso gerou uma espécie de um TAC, de um acordo, de que o município se abstesse de nunca deixar de atender o mínimo constitucional, e o Ministério Público pediu para que, de forma compensatória, que o município recompôsse esses valores não aplicados no ensino em relação a 98 e 2001. Desde o primeiro ano de mandato do prefeito Guti, ele vem honrando um acordo que foi celebrado, salvo engano, no ano de 2015, pelo então prefeito da época, e tão logo o prefeito Guti assumiu, em 2017, passou a honrar rigorosamente com um acordo, e a gente tem aí a expectativa já de encerrá-lo em 2024. A pergunta da Carol Ribeiro, por favor. Eduardo. Vereadora Carol, eu tive ajuda aqui da Cíntia. A Lei 12.722 de 2012, despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso e a permanência da criança na educação infantil. Tem até que é abrangente, né? Chega até a ser abrangente. E acho que uma dos focos provavelmente seria a questão da alimentação escolar, porque a gente sabe que as crianças lá, muitas vão na escola para poder ter se alimentar, né? Então por isso que é sempre o esforço nesse sentido. Vereador Jorginho Mota. Boa noite, presidente. Boa noite, Eduardo, Cíntia. Primeiramente, boa noite, vereador Lauri, presidente da Comissão de Educação, minha amiga, também vereadora Carol Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, vereadora Carlinda Tinoco aqui, vereadora Janete Rocha Pietá, e a todos os assessores, todas as pessoas que estão aqui presentes na tribuna, na Câmara Municipal. Eu queria, primeiramente, parabenizar a educação, a Secretaria de Educação, pelo trabalho que está sendo feito, e eu posso falar isso com propriedade, com relação à educação especial. Tem melhorado bastante. O secretário Alex Viterali, secretária Fábia Costa, que não estão aqui, uma pena, poderiam estar aqui, mas pelo que o presidente fala, teve alguma intercorrência, mas eu tenho acompanhado, cobrado de perto, e tenho visto o trabalho que a Secretaria de Educação tem feito, principalmente à frente da educação especial, o que me deixa muito feliz, porque no início do ano passado nós tínhamos aí muitas intercorrências nas escolas, né? E eu, como militante da inclusão,
né, e vereador dessa Casa Legislativa, sempre cobrei bastante da Secretaria de Educação. E a gente percebe uma melhora considerável. Eu queria perguntar para você, Eduardo, dentro desse contexto de todo esse investimento, que hoje nós sabemos é 26%, é isso? 25% ou 26%? Entre 25%. 25% e deve chegar a 25,74%, 25,75% para a gente alcançar o valor do acordo. Nós sabemos hoje que um investimento do governo com relação à educação, o prefeito Guti tem uma sensibilidade muito grande, principalmente com a educação e com as crianças. Eu queria saber se vocês já têm um planejamento de quanto será investido, qual é a pretensão de investimento na questão do AE, né, da educação especial, e os enfrentamentos, se a Secretaria de Educação já tem em mente ou já tem um plano de ação para a questão, para que melhore ainda mais a questão da educação especial, que nós sabemos que hoje nós tivemos uma crescente alta, né, uma crescente considerável na questão de crianças atípicas. Então eu queria saber de vocês se vocês têm alguma informação para passar para este vereador com relação à educação especial. E se vocês também têm, se vocês têm isso, o Ari falou bem, se vocês têm registrado hoje quantas crianças atípicas nós temos na educação no município. Obrigado. Vereador Jorginho, obrigado pelas perguntas. Não saberia dizer a quantidade de alunos por conta de ser de competência de outro departamento. Já em razão... Ok? Isso que ele estava se referindo? Porque a pergunta do senhor, ela faz intersecção com outras ações que nós temos e que tocam outros departamentos, que no caso nos municiam com os valores, né? Eu não saberia dar de maneira objetiva essa resposta, mas eu estou me comprometendo com o senhor nesse instante a te dar uma resposta completa, assim como farei com a vereadora Janete. O Ari, por favor, está escrito. Ari Brinquinho. Já vai chorar lá. 117 mil reais. Aê, 117 mil reais. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Geraldo Celestino, presidente da audiência, vereador Lauri, presidente da Comissão de Educação, vereadora Carol, vereadora Carlinda, vereadora Janete, Jorginho, e cumprimentar os funcionários da Secretaria de Educação, na pessoa do Eduardo, cumprimento a todos. Eduardo, é mais um complemento mesmo do que eu vou perguntar, que a vereadora Janete perguntou quase tudo. Eu sei que você também vai dizer a mesma situação, não tenho essa resposta, né? Seria a quantidade de criança prevista para atendimento no ano que vem com esse valor de 7.455.000. A gente teria que ter uma previsão. Quantos vai? Hoje nós temos tanto e vamos aumentar para tanto. Se você tivesse essa resposta. Seria a mesma pergunta também para o AE, né, que você já respondeu para o vereador Jorginho, que também não tem, né? Quantas crianças especiais nós temos hoje atendidas e qual a previsão? As especiais aqui não, eu estou lendo o que estava aqui, AE, atendimento especial. Não me interrompe, Jorginho. Entendeu? Seria isso. E também, Eduardo, se você pudesse dizer para a gente, hoje a folha de pagamento, qual a porcentagem da folha de pagamento
Secretaria de Educação, que nós estamos vendo aqui, né, 849 milhões, qual em porcentagem, qual seria essa porcentagem, se já está perto do vermelho, se não, então, colocar essa situação. E outra coisa, não sei se você vai poder me responder, mas nos ajudaria até para a situação que a gente comentou ainda agora aqui na audiência da Câmara, que aqui está vale refeição e vale alimentação. Se vocês pudessem nos dizer quanto seria esse valor do vale alimentação e o vale alimentação, vale refeição e vale alimentação, quais seriam esses valores, como é que isso é pago lá na Secretaria, até para a gente fazer uma discussão aqui na Câmara também. Obrigado. Tá. Deixa eu ver. O Éder, por favor. Eduardo, boa tarde, boa noite. Boa noite. Um dos seus dados me chamou muito a atenção, porque de 2001 até 2004, eu fui responsável pelas contas da Prefeitura junto ao Tribunal de Contas. Esses 4 anos, nós aplicamos, eu posso te falar com certeza, que nós aplicamos os 25% na educação. Então, um dado seu está errado, porque não é de 2001. Eu acho que é de 2000. Porque até 2000, não, de 98 a 2000... Era o Jovino. De 98 a 2000 era o Jovino. Sim. De 2001 até 2004, eu fui responsável pelas contas, então eu tenho certeza que eu batalhei para aprovar junto ao Tribunal de Contas. De 2005 a 2008, eu não tive a oportunidade, porque foi no começo do governo Almeida e eu saí da gestão. Então, esse dado está errado. A segunda pergunta que me chama a atenção, que eu pergunto a Vossa Senhoria, é o seguinte: a contratação das OSs, o pagamento das OSs inclui-se na folha de pagamento da educação? Porque a gente olhando o balanço não dá para ver. Se o pagamento das OSs, o valor pago com as OSs estão dentro da folha de pagamento da educação. Porque se tiver, aí a gente tem uma outra situação. Muito obrigado. Assessor jurídico da vereadora. Alô, Éder? Éder Toledo. Ah, conheço sim. Conheço de nome. Éder, o processo em questão, 2001, ele está sendo tratado no processo judicial número 76890. Depois eu posso te passar para que a gente não cometa nenhuma injustiça aqui. É 76890, 80, 2006.8.260224. Esse processo é um processo administrativo número 25.116/2006 que pode ser eventualmente consultado para a gente não vir aqui incorrer em informação que não seja expressão da verdade. Porque aqui a ideia em absoluto é essa, né? E se eu não me engano, você mencionou que também estava responsável por qual período de 2001 a 2004. A gente teve problema semelhante à questão de não aplicação no ensino no ano de 99, 2000, 2006 a 2009. Inclusive, o Tribunal de Justiça já reconheceu a prescrição dessa não aplicação no ensino. Então, assim, em consulta ao processo que eu informei, aí vai ser certificado o ano a que se refere essa não aplicação. Acho que foi quem que perguntou? A folha de pagamento de OS não. Viu, Éder? A folha de pagamento de OS não
não está contabilizado na folha de pagamento da prefeitura. É manutenção e desenvolvimento do ensino. Manutenção, desenvolvimento do ensino. Acho até acho que até o Ari, ele então, é a questão da folha, né, Ari? A gente tem que tomar cuidado. Não, é porque às vezes quando, obviamente, a gente observando aqui, né, o valor da folha de pagamento, a gente vê que é aí 50% a 60%, né, do orçamento da educação. Mas veja, a gente está falando, comparando com o orçamento da educação com os servidores da educação. A lei de responsabilidade fiscal diz respeito aos servidores da máquina toda, entendeu? Então, e lembrando que vale transporte, vale refeição, não é a folha é 849 milhões, vamos dizer, né? Que é importante mesmo, porque... quantos... Porque acho que é 1.100 por servidor, né? Aí eu entendi, é que tem servidor que optou pelo Vale Refeição, tem o servidor que opta pelo Vale... Não, é um ou outro, né? É que por isso que está assim, porque tem hipóteses que o servidor opta por um e o servidor que opta por outro, né? Mas a sua pergunta foi importante até para esclarecer que, né, a questão a gente está comparando aquele quinhão do orçamento da educação com os servidores da educação. A gente não está tratando aqui do orçamento, né, do município com o quadro de funcionários da máquina, né? Sim, ele faz parte. Faz parte. Então, é oportuna a sua pergunta, viu, Ari? Vereadores, mais alguma pergunta? Por favor. Eu peço que use o microfone, porque está sendo... Para taquigrafia. A gente está falando daquele AE... Da mesma família, né? Eu gostaria de reforçar, eu perguntei sobre o concurso sobre os diretores, isso ficou de ver, né? Agora, eu perguntei duas questões. Uma, a questão de aonde está o orçamento, onde está a verba para a formação continuada para professores. Muito explicitamente, ainda afirmei que, para quem atua no primeiro e segundo ano, tem programas específicos. Mas e aonde está e qual é a verba do Fundeb ou não, em que lugar esteja, para a formação continuada dos professores. E também, eu até me esqueci de perguntar, é a questão da capacitação também continuada para docentes, no sentido de atender a crianças especiais. Também é outra questão. Essa semana nós vimos aí agressão a crianças, né? Então, uma criança lá de Brasília, mas a gente tem que... Depois eu perguntei a questão de professores eventuais, você não respondeu. A questão de estagiários, você não respondeu. Né? E tudo bem, se não pode, manda depois, mas eu perguntei. Né? E também eu perguntei aqui o seguinte, você me respondeu por que o PENAI creche é maior do que o PENAI fundamental. E aí, depois eu perguntei da AEE, que é a questão, que é a educação especial. Qual é o número de crianças atendidas da educação especial para que tenha um valor tão baixo para a questão alimentar? Porque isso é fundamental, né? Que eu me lembre, são essas questões que eu estou fazendo, e também quantas creches
próprias, se tem, também nesse investimento de 4%, né? Quer dizer, não tem muito o que investir, né? 96% é custeio, é manutenção do que existe, né? Mas o que existe de... E perguntei, você não me respondeu, a questão da educação, não a educação à distância, se existe nesse orçamento verbas para a questão de computadores, de formação de alunos e professores para esse nível de educação. E eu dei esse exemplo a partir da pandemia, né? Então, uma série de perguntas que ele não me respondeu. Obrigada. Ele comprometeu com a senhora de estar enviando para a senhora, vereadora, todas as informações. Mais algum vereador, assessor, público, presente? Como não há mais matéria a ser tratada na presente audiência, eu declaro encerrado os trabalhos.